Olá, bem-vindos a um episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso, motivado pela rebelião que eclodiu esta sexta-feira à noite na Rússia. O Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo de mercenários Wagner, que tem sido utilizado pela Rússia no teatro de guerra na Ucrânia e não só, lançou um levantamento contra Vladimir Putin, anunciando que tinha entrado na Rússia a partir do sul da fronteira ucraniana em Rostov e que a partir daí planeava avançar sem que nada o detenha e já falou mesmo de destituir o presidente da Federação Russa. Tenho comigo a jornalista do Expresso que mais tempo tem passado na Ucrânia no quadro desta guerra, a Ana França. Olá, Ana. Olá. Com quem vamos, nesta fase ainda muito preliminar do que se está a passar, tentar interpretar e perceber aquilo que ocorre por estas horas na Rússia. A edição técnica deste episódio cabe ao João Martins. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Vamos então, Ana, tentar perceber antes de mais quem é este Yevgeny Prigozhin, sobre quem assinaste um longo perfil na revista do Expresso na edição de dia 16 de junho passado. Sim, assinei e mesmo assim não sei exatamente quem ele é, nem eu nem as pessoas que falaram comigo. Nunca se consegue dizer completamente quem é um homem como Prigozhin, porque ele age em tantos cenários diferentes, com tantos interesses diferentes, que é difícil, não é difícil entender quem ele é difícil entender o que ele quer. E também aqui nesta situação onde estamos hoje, acho que é preciso ainda algum tempo e cuidado também com a análise, perceber o que ele quer. Prigozhin nasceu em São Petersburgo, na altura Leningrado, e conheceu Vladimir Putin na altura em que começou a desenvolver negócios na área da restauração. Exatamente, vendia cachorros quentes, não era? Ele começou a vender cachorros quentes, mas sim, e ficou muito rico com isso. Quando a Rússia abriu o mercado, não é? Se abriu ao mercado, Prigozhin foi dos primeiros a importar uma ideia extremamente norte-americana, não é? Logo a seguir à queda da União Soviética, vamos trazer para aqui o maior símbolo dos Estados Unidos. Ele foi lá e trouxe os cachorros quentes e fez. Ele deu uma entrevista acho que uma rádio de São Petersburgo, uma das poucas antes da guerra da Ucrânia, em que disse que tinha pilhas de dinheiro, que a mãe não conseguia ajudá-lo a dobrar as notas todas. Era difícil, passavam dias a dobrar notas. E pronto, e daí passou dos cachorros quentes, não é? Portanto, relotes para restaurantes de luxo, onde aí sim começou a receber elites não só locais, como nacionais e internacionais. Jacques Chirac, George Bush, violoncelistas famosos, atrizes de cinema, de cantores da Rússia, popstars, tudo. E foi aí que ele começou a ter ligação à elite política e económica, mas na altura o interesse dele principalmente política. Porquê? Porque ele precisava de se ligar a essas pessoas para conseguir expandir o seu negócio, e de facto conseguiu. Poucos anos depois de ter aberto esse restaurante em 95, ele estava a fornecer comida para cantinas escolares, cantinas de hospitais, exército, e ficou muito, muito rico com isso. Parte dessa riqueza investiu-a na criação, não foi só ele que criou o exército, mas os Wagner adquirem a dimensão que adquirem depois de Prigozhin entrar com os seus milhões. O que é que os analistas que seguem há muito tempo o grupo Wagner, que é um grupo de mercenários ativo, mais ou menos ativo conforme os países, mas Já vamos ver também países, os sítios, já vamos falar disso também, dos outros sítios onde ele está ativo. Na verdade, antes da guerra da Ucrânia estavam muito mais ativos em África, agora na Ucrânia, e Prigozhin tornou-se uma pessoa durante os primeiros meses da guerra da Ucrânia muito ouvida, incluindo nos canais
Rossiya 1, nos canais de televisão públicos, não é? Que apoiam o regime. Depois, progressivamente, foi-se tornando menos ouvido, e até recentemente houve um decreto mesmo de blackout, que não é oficial, claro, mas para as pessoas, para as cadeias oficiais deixarem de o escutar tanto. Já não foi a tempo de evitar, não é? Uma espécie de lastro e de seguidores que ele conseguiu nos canais não oficiais, que são as redes sociais na Rússia. Lá ele tem um grupo de fãs acérrimo, dedicado, e foi por aí que ele foi, acho eu, construindo a guerra paralela à guerra da Ucrânia, que é uma guerra que ele mantém com, vamos dizer, talvez as elites que chefiam o exército regular, que ele considera, ou seja, as elites que chefiam o exército regular, aqui eu falo particularmente de Valery Gerasimov, que é o chefe das Forças Armadas, e Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa. Estes são os grandes inimigos declarados de Prigozhin há meses. Repara, deixa-me interromper só para perguntar. É estranho nós termos uma guerra, esta guerra tem muitas singularidades, mas de facto uma guerra levada a cabo e iniciada por um país da dimensão da Rússia, correr esse risco de, ao lado e em paralelo com o exército regular, que responde a uma cadeia de comando, tem obrigações, digamos, previstas na lei e punições para quem não as cumpre, e que geralmente está incutido de um sentido de lealdade, dever, proteção da pátria, ter uma coisa completamente diferente, que é ter um bando de mercenários que atua, como tu disseste, em mais de 30 países, portanto não atua claramente só de acordo ou exclusivamente de acordo com o que são os interesses nacionais russos ou a cadeia de comando russa, e sim consoante quem lhe paga. Não é? Há um risco aqui porque as lealdades não são garantidas quando se lida com mercenários, não é? Não, claro que não. Como é que um país como a Rússia, e como é que alguém com a experiência de governação e de Vladimir Putin se arrisca? É uma questão de se arrisca uma opção tão incerta como esta. É uma questão de necessidade mais do que de escolha? É uma questão de necessidade. Prigozhin foi recrutar às prisões, e só há um país com mais presos, que é os Estados Unidos, do que a Rússia. Portanto, eu acho que é necessidade, e é também uma forma de duas coisas. Primeiro, de se livrar de responsabilidade e isentar também os seus principais ministros de responsabilidade, porque se os Wagner estão a combater nas frentes, a culpa será dos comandantes Wagner ou de Prigozhin. Sim. Pensas em coisas, por exemplo, como coisas de que já tem sido o exército russo acusado, e o próprio Putin, que aliás tem um mandato de captura pendente, coisas como crimes de guerra, crimes contra a humanidade, violações das convenções de Genebra, etc. Claro. É mais fácil pôr isso em cima dos Wagner. Uma coisa muito interessante é que o mercenarismo é proibido na Rússia. É a coisa mais óbvia, não é? Os exércitos mercenários, os Wagner não são o único exército mercenário na Rússia. A Gazprom criou recentemente um exército, portanto a gigante do petróleo criou recentemente um exército. Não é estranho como é que é tão óbvio, não é? Mas o mercenarismo é proibido. Estas pessoas não têm, não vai chegar uma bandeira russa dobrada com as corzinhas de São Jorge a casa de nenhum pai, nem nenhuma mãe, nem ninguém vai receber, nenhuma viúva vai receber uma pensão vitalícia, que também é ótimo, claro, não é? Portanto, também há aqui uma vantagem, há aqui a vantagem para um regime autoritário de uma falta de transparência e de responsabilização, accountability. Claro, e escusa de enviar também, não é? Os filhos dos seus amigos oligarcas, escusa de enviar. Ele pode sempre dizer que não está a enviar jovens russos. Houve uma mobilização, mas há muito tempo que não há outra. Portanto, são os Wagner que vão recrutando, e quem paga é as empresas do Prigozhin, ou a lavagem de dinheiro gigantesca que se passa ali. Não é, Putin pode se distanciar se quiser, como tem feito, completamente, ou seja, ele nunca, como é que se diz, ele nunca se dirige a Prigozhin. Isto é hoje, não é? Hoje teve que se dirigir. Não. Embora, não, pelo contrário, Prigozhin sim, hoje, já na reação à intervenção de Putin, já se referiu diretamente a ele, e disse inclusive que ele ia deixar de ser presidente, aludiu aí. Em breve, sim. Mas isso mostra também, acho eu, também porque as pessoas que viveram na Rússia nos anos 90, e uma das fontes do perfil dizia isso,
Isto é muito ele irritado com não ter o papel, o poder, não é? Que acha que lhe é devido, por ser um bom russo, por ser um patriota, por fazer sempre o que o Kremlin pediu, porque não vamos pensar que um empresário da restauração agora acorda de manhã e pensou, olha, onde é que eu vou investir os meus milhões? No exército. Tudo isto são imposições do governo, não é? que lhe foram impondo estes papéis a ele. Isso vê-se porque eles treinaram, os Wagner treinam em campos que já foram dos serviços secretos russos, não, há claramente não é, uma promiscuidade, não é, eles não estão assim tão separados, não é? Quem é que lhes fornece as armas? Obviamente tem que ser o Ministério da Defesa. Claro, mas isso até era uma das razões para o descontentamento, muitas vezes ao longo desta guerra, expresso por Prigozhin. Ele, antes desta rebelião de grande escala que visa derrubar o regime de Putin, já várias vezes nas redes sociais, no Telegram, de forma muito pública, criticou diretamente o Ministro da Defesa, Shoigu, os comandos, usando aliás uma linguagem muitas vezes de caserna, desabrida, insultuosa, para criar. Agora, o que é que o faz dar o salto para esta revolta de larga escala e já pondo em causa diretamente o presidente, de quem ele foi um aliado, embora eu tenha a impressão de que ele nunca foi tão aliado como às vezes se possa pensar. Nunca foi tão próximo como ele próprio quis dizer. Houve uma altura em que ele tinha um canal aberto através de 2 irmãos oligarcas que falariam com Putin por ele, não é? Na vez dele, mas isso nunca foi assim tão próximo, na ligação deles nunca foi assim tão próxima. Infelizmente, eu não posso dizer o que é que levou a dar este passo. Há uma frase no Apocalipse Now que é muito simples e que diz, já não me lembro quem é que a diz, mas todos os homens têm um momento em que atingem o seu limite, é assim uma coisa qualquer. E portanto, talvez este tenha sido o dia em que o Prigozhin, não sei, achou que não estava a ser suficientemente ouvido, que os seus homens não estavam a receber as munições que ele acha que têm de receber para continuar a guerra na Ucrânia e principalmente talvez não tenha querido ser cúmplice de uma campanha militar que ele acha que está a falhar. E para qualquer sonho futuro, seja de ser Ministro da Defesa, seja de ser líder de um partido populista, seja o que for, para ele é complicado ter tanta gente a segui-lo e estar confortável com os insucessos, ou os malogros, ou pelo menos os muito poucos sucessos que a Rússia tem tido, não é, nesta guerra. Depois de criares um exército que batalha quase sozinho e que tem os únicos sucessos em um ano, Bakhmut foi conquistado pelos Wagner e antes tinha sido Mariupol. Não pelos Wagner, mas pronto, ou seja, há um ano entre uma conquista importante da Rússia e esta conquista de Bakhmut. E portanto, em todas, nas poucas coisas de que a Rússia se pode, digamos, regozijar nesta guerra, os poucos êxitos que teve, do ponto de vista, obviamente, de um invasor da Ucrânia, o Wagner esteve sempre presente. Portanto, Prigozhin pode ter a ideia de que, sem ele, sem o seu grupo, não é a tropa regular russa que vai conseguir coisíssima nenhuma. E está no seu direito, porque a tropa regular russa em Bakhmut não foi de facto, não é que eles não estivessem também não se pode dizer que não estivessem a defender os flancos, não foi Wagner completamente sozinho, que isso é o que o Prigozhin gosta de dizer, mas de facto a importância deles é tão grande, eles já são tantos que já não é possível falar-se da guerra da Ucrânia sem os Wagner. E ele deve ter, acho eu não faço ideia o que é que lhe passou pela cabeça, mas alguma coisa foi que o fez pensar que este é o momento de capitalizar todo a espécie de capital moral, capital militar, capital político, carismático, que ele conseguiu. Sim, tu falavas de potenciais ambições dele ser Ministro da Defesa, Prigozhin, Ministro da Defesa ou chefe de um partido populista. Não achas que as ambições dele neste momento podem estar um bocadinho acima disso? Não sei. Quer dizer, quando eu ouço o líder de uma rebelião, daquilo que parece ser um golpe, ou uma tentativa de golpe,
dizer que o presidente em breve deixará de o ser, fico com a sensação de que eu sei quem é que ele tem na cabeça para ocupar esse lugar. Porque se tiramos Putin tem que entrar alguém. E parece-me que este senhor quer eventualmente substituir Vladimir Putin. Isso parece-me assim uma loucura tão grande, não é? Porque há uma coisa que se chama elites cujo privilégio não vão abdicar do privilégio que conseguiram assim tão facilmente com Putin. Além de que há uma tradução quase em tempo real no Twitter do que ele está a dizer no Telegram, o Prigozhin, e depois a reação dos bloggers que sempre o apoiaram. E aquilo não está assim propriamente tão do lado dele como poderíamos pensar no princípio. Ok, isso é interessante porque eu julgo que uma dos fatores importantes nas próximas horas será perceber que adesão há militar, mas também popular, a este levantamento. Há muita gente oficial, tipo a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, outros oficiais, a avisar os civis que serão obviamente condenados por se juntarem a qualquer rebelião. Isso já está a circular, portanto também há esse medo. Nas bases que o podiam apoiar, pelo que tem sido traduzido, não há ou seja, a adesão não é uma coisa generalizada, completamente que tenha chegado a todos os setores da sociedade, civil, militar, não está a ser. Não sei com o progredir disto, com as conquistas eventualmente territoriais que ele consiga, se algumas alas se vão juntar a ele. Neste momento são mercenários que estão com ele. Não há... Ainda não há notícia de unidades do exército ou assim a virar, não é? Que eu tenha visto, não. Obviamente que a quantidade de informação neste momento é mesmo muito difícil de acompanhar, porque não só Prigozhin está a debitar mensagens de áudio de 10 um ritmo um bocado alucinante, não é? E analisar tudo o que ele está a dizer é impossível, não é? Porque ainda agora, mesmo agora, uma tradução em que ele diz em relação à traição da nossa terra-mãe, o presidente está muito enganado, nós somos patriotas, lutamos e vamos continuar a lutar, todos os mercenários, todos os soldados dos Wagner, ninguém se vai render aos pedidos do presidente, dos serviços secretos ou de outras pessoas. Não queremos viver num país onde a corrupção graça e a burocracia é tremenda. Isto é assim, aí é um apelo populista, claro, não é? De dizer ao povo, eu não estou a fazer isto por mim, eu não quero ser, não é que eu quero o poder, mas estes senhores que lá estão a levar-nos à ruína. Exatamente, e ele depois continua a dizer que quando lutámos em África, disseram-nos que a África era preciso, depois abandonaram-nos em África, porque roubaram-nos todo o dinheiro que era suposto vir em nossa ajuda, em nosso auxílio. Portanto, isto é todo um discurso populista. Isto é está a nossa conversa de há pouco de que um grupo mercenário não conhece senhores, não é? A não ser o dinheiro e as suas ambições. Eu perguntava, Ana, e tendo em conta esta intervenção de Zelensky no Twitter, como é que a Ucrânia pode de alguma forma capitalizar ou beneficiar daquilo que é a instabilidade óbvia no seu grande inimigo? Bom, é só pequeníssima questão do seu inimigo agora ter outro problema, basicamente. Nasceu outro problema, que provavelmente é tão importante ou mais importante para Putin do que, momentaneamente pelo menos, a guerra da Ucrânia, não é? Porque como é que ele vai... Já avisou o Lukashenko, que há uma rebelião, portanto todos os aliados já estão a par. Putin está preocupado com o seu próprio poder, não é? Neste momento. Portanto, obviamente que um problema interno destes, para um regime que dizia que Kiev cairia em 3 dias e agora estar a lidar com uma quase micro-guerra civil ou rebelião, ou o que quisermos chamar. O risco existe, claro, o risco de guerra civil não pode ser afastado nesta altura. É incrível porque basicamente quiseram demonstrar poder ao mundo, e se nós olharmos para onde a Rússia está, é mesmo inacreditável como a destruição, a dilapidação assim, supersónica de tudo, não é? Da economia, da posição deles no mundo, da ligação dos russos ao mundo, e agora tem uma guerra, uma rebelião
arquitetada por ex-presidiários, que também é um problema, não é? Porque eles têm a liberdade ao fim de 6 meses, isso foi autorizado pelo Estado russo, porque só o Presidente é que pode dar perdões, portanto alguma coisa, algum poder o Prigozhin tem, porque como é que é possível retirar, não é? Milhares de pessoas da prisão que ao fim de 6 meses têm a liberdade e voltaram para as suas cidades e já há crimes cometidos por eles, óbvio, não é? Portanto, estas pessoas que estão a entrar agora na Rússia, em Rostov-on-Don ou onde seja, não são o exército regular, eles são maioritariamente presidiários. Isto é muito complicado. Há cerca de zero, bitolas morais, crimes de guerra, matar desta forma ou da outra, o que é que se faz com um prisioneiro de guerra, onde é que se põem os civis. Os Wagner não... Isso não é o código deles, não é? Não foram ensinados para isso, não são militares. E é uma rebelião incontrolável também por causa disso. Não vai haver um porta-voz, um interlocutor que... isso não é? Não existe. Ele vai parar, creio eu, não faço ideia, não é? Quando for parado. Não porque queira conversar ou que... Sim, é? e ele diz que nada o parará, não é? Faz essa promessa, ele Prigozhin. Agora, finalmente, para encerrar, presumindo ou admitindo que este golpe falhe e não tenha, e que Prigozhin seja de alguma forma travado, não sei se depois detido, castigado, o que quer que seja, pode acontecer aqui um aumento da repressão, da dureza, do fechamento do regime russo, que nós temos visto tornar-se mais autoritário ao longo dos anos de Putin, desde que se tornou presidente até hoje, há mais de 2 décadas. Sim, sim. Poderá isto ser um pretexto, como por exemplo aconteceu com as devidas diferenças na Turquia, quando em 2016 houve uma tentativa de golpe falhado contra Recep Tayyip Erdogan, que motivou ou deu pretexto ou desculpa a Erdogan para aumentar a repressão, prender milhares de pessoas, inimigos, aumentar o controle sobre a justiça, sobre a comunicação social e sobre a própria liberdade de expressão. Este risco também existe na Rússia. Concordas? Concordo, mas não sei muito bem como é que se aperta o garrote à liberdade na Rússia. Como é que isso se faz sem... Como é que ainda há espaço para isso? Sério, não faço ideia, porque já não é possível dizer a palavra guerra, não é? Não... Claro, operação militar especial. Não é possível falar de qualquer crítica. Os bloggers falam disso, com nomes, obviamente, que ninguém sabe quem são e coisas assim, não é? Eu não sei como é que... Obviamente que ainda haverá mais repressão e se calhar... Claro. Eu faço a minha pergunta porque o Putin tem revelado ao longo dos anos um caráter cada vez mais paranoico, se quisermos. Claro. Aliás, não é toda a gente que cozinha para ele e Prigozhin foi uma dessas pessoas. Sim. Hoje em dia não creio que provasse sequer um ovo estrelado feito por Yevgeny Prigozhin. Nem Prigozhin provaria um ovo estrelado feito por Putin de certeza absoluta, não é? Nem nenhum chazinho. Ou uma chávena de chá como certos outros. Ou mesmo aproximar-se de uma janelinha de um andar mais elevado. Sim, a sorte dele é que já não há muitas janelas altas em Bakhmut onde ele se move. Mas eu não faço ideia. Agora, é assim, a repressão pode ser, ou seja, eu não acho que isso tenha sido lançado pelo Prigozhin para ajudar Putin a reprimir ainda mais o país, porque ele tem aquilo controlado. Não sei, se calhar ainda vamos descobrir que foi o Putin que tentou, que disse ao Prigozhin para fazer aquilo, para as pessoas não pensarem que a guerra estava perdida. Uma operação de falsa bandeira, como se costuma dizer. Neste caso não parece verosímil, não é? Mas os objetivos dele ainda são para mim muito pouco claros, bastante enublados. E eu não consigo perceber o que é que ele espera ganhar com isto, porque se ele perde, e provavelmente se a força inteira do exército russo regular for para cima dele, ele vai perder, Shoigu e Gerasimov saem reforçadíssimos, não é? As pessoas que ele mais odeia, saem, quer dizer, obviamente que o Putin vai agradecer-lhes para sempre e nunca mais vão sair de lá, e se calhar até saem mais reforçados para substituir Putin, não é? Qualquer um deles. Claro, porque a questão da sucessão de Putin vai ser suscitada mais cedo ou mais tarde. Estamos a falar de um senhor que tem quase 70 anos, de quem se fala muitas vezes, de quem se especula sobre a sua saúde, e claro que a opacidade do seu regime para tal contribui, e que, como todos nós, um dia terá de morrer porque ninguém dura para sempre. E essa luta vai existir. Eu dizia quase 70 anos, ele já os fez. Portanto, essa luta vai existir e há muita gente, e falaram comigo para o perfil, que acha que isto já é uma antecâmara, ou seja,
todas estas movimentações já se passam no palco da sucessão de Putin para ver quem é que fica com basicamente os despojos da liderança, que cair com... Porque a guerra, na verdade, não está mesmo a correr nada bem. Nada bem, não interessa a propaganda, há sempre uma brecha. As pessoas na Rússia podem achar que está a correr melhor do que realmente está. Mas há muita gente que sabe que não, e a prova disso é que o Prigozhin tem centenas de milhares de seguidores e está sempre a falar do quão mal a guerra está a correr. Ainda ontem disse que toda a campanha, desde o 2014, todos os objetivos que a Rússia disse que tinha não atingiu, que aquilo foi só para engordar ainda mais os bolsos das elites, que não havia nenhuma razão moral, patriótica para se ter ido para a Ucrânia em 2014. Ele tem dito o que quer, não é? Tem mesmo dito o que quer. E, portanto, acho que isto já se passa num patamar acima, ou seja, num patamar de o que é que vai acontecer a seguir a Putin. Acho que já estamos no tabuleiro de xadrez, já está nessa fase. E para ver o que acontece, estaremos cá, continuaremos atentos às notícias, à atualidade russa e não só, e a seguir tudo e a tentar, como acabámos de fazer com a Ana França, a quem agradeço, analisar, interpretar e perceber acontecimentos, quer aqueles que decorrem de forma crónica, como a guerra da Ucrânia já se tornou, quer os momentos agudos como o levantamento do grupo Wagner contra o regime de Vladimir Putin. Agradeço ao João Martins a sonoplastia deste episódio, mas sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos. O Mundo a Seus Pés volta na segunda-feira com um episódio regular e com episódios extras sempre que se justificar. Obrigado, até lá, até breve e até sempre.